O erro não está em cobrar barato, está em não saber justificar o valor. Muitas profissionais ficam presas no medo de aumentar o preço porque acham que vão perder clientes. E é aí que continuam cansadas, sobrecarregadas e ganhando muito menos do que elas merecem ganhar. E o problema não é o preço, é a falta de comunicação estratégica. Quando você entende como posicionar seu valor, mostrar o seu diferencial e criar uma percepção de autoridade, o preço vira detalhe. E o método C6 da beleza lucrativa ensina isso e faz parte da base do seu negócio. Porque cobrar bem não é arrogância, é a justiça com o seu esforço e com o seu trabalho. Preço e valor. Sabe, esses dois conceitos parecem viver numa corda bamba para muito profissional por aí. Nesta análise, a gente vai desvendar como dominar essa relação e, olha, colocar preço no próprio trabalho com muito mais confiança. Essa pergunta que está na tela, ela vai direto ao ponto, né? Ela toca numa insegurança que é super comum. Mas a origem desse medo, sabe, daquele frio na barriga só de pensar em reajustar a tabela, talvez não esteja onde a maioria das pessoas imagina. E aqui está a grande virada de chave. A questão fundamental não é o número, o dígito que aparece na proposta. O verdadeiro desafio, e eu diria até a arte, está em construir e comunicar um valor tão forte, tão claro, que o preço vira uma consequência, algo natural, e não o ponto de partida da conversa. Ok, para a gente entender a solução, primeiro a gente tem que olhar bem de perto para o problema. Vamos mergulhar agora nas raízes desse medo tão presente, que é o de precificar o próprio trabalho. Esses sentimentos, eles não andam sozinhos, eles estão todos amarrados. É tipo um efeito dominó, sabe? O medo de perder clientes acaba levando a preços mais baixos. Aí, para bater a meta financeira, é preciso trabalhar mais, o que gera sobrecarga, e aquela sensação de que o esforço não está sendo recompensado. É um ciclo vicioso que deixa muito profissional se sentindo preso, sem saída. E essa é a armadilha, aquela percepção de que qualquer ajuste para cima no preço é um risco gigantesco, uma aposta que pode custar toda a base de clientes. Essa mentalidade acaba paralisando, impedindo o crescimento, tanto profissional quanto financeiro. Mas como é que se quebra esse ciclo? É aqui que a gente muda o foco. A gente precisa parar de olhar para o sintoma, que é o preço baixo, e começar a entender a causa raiz do problema. Essa mudança de perspectiva é tudo. O diálogo interno deixa de ser aquela angústia de será que 100 é muito ou 50 é pouco e passa a ser uma questão muito mais estratégica. Como eu consigo demonstrar que essa solução vale 200? A primeira é uma conversa baseada no medo. A segunda, uma conversa baseada em estratégia. Então, o ponto crucial é exatamente este. O preço não é a doença. É só um sintoma. É a febre. A causa real do problema é uma falha na hora de comunicar o valor de forma estratégica. Porque, vamos combinar, quando o valor não está claro para o cliente, qualquer preço acima do mínimo vai parecer caro. Bom, uma vez que a gente identifica o problema real, chegou a hora de construir a solução. Esta sessão é sobre o passo a passo bem prático, para criar uma justificativa de valor que seja sólida e, principalmente, convincente. Pensa nesses 3 como os pilares de uma construção. Primeiro, posicionar. É sobre ter clareza total da transformação que se entrega e para quem ela se destina. Segundo, diferenciar. É saber responder por que a sua solução é única, porque é a melhor escolha. E terceiro, construir autoridade. É criar aquela percepção de confiança de que a pessoa é especialista no que faz antes mesmo da venda acontecer. E o resultado disso tudo é muito poderoso. Quando o cliente entende o posicionamento, enxerga o diferencial e confia na autoridade do profissional, a conversa sobre o preço muda completamente de tom. Ela deixa de ser uma barreira, uma objeção e passa a ser apenas o último passo para acessar todo aquele valor que foi construído. Chegamos à nossa última sessão, que traz uma nova forma de enxergar o ato de cobrar pelo próprio trabalho e pelo próprio tempo. Uma forma, eu diria, muito mais poderosa. E essa frase resume tudo, não é? Cobrar um preço justo não tem a ver com ganância, não tem a ver com ego. Tem a ver com honrar as horas de estudo, a experiência que foi acumulada, os investimentos feitos para chegar num nível de excelência. No fim das contas, é um ato de justiça com a própria jornada. E para terminar, fica essa reflexão. Essa mudança não acontece da noite para o dia, claro. É sobre construir, tijolo por tijolo, essa percepção de valor.
Então a pergunta é: qual é o primeiro passo, a primeira pequena ação que um profissional pode tomar já amanhã para começar a comunicar melhor o seu diferencial e a sua autoridade? A resposta para essa pergunta pode de verdade mudar tudo. Se isso tocou algo em você, ou você sente que precisa compartilhar com alguma amiga, por favor, faça isso, porque a beleza lucrativa é de fato real e você merece fazer parte desse time.